Oi pessoal, bem-vindos ao primeiro Mão de Vaca Profissional de 2019. Eu vou começar o ano já falando sobre duas coisas muito sérias e importantes, que são reserva de emergência e previdência, ou seja, aposentadoria. Eu fiz a chamada do vídeo especificamente para servidores públicos, porque o tema a pauta do vídeo de hoje surgiu num grupo de WhatsApp que eu participo, que é muito bacana, aprendo muito lá, que chama Investimentos Inteligentes, e surgiram alguns depoimentos muito interessantes de pessoas que são servidoras públicas e que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu pedi autorização para essas pessoas, obviamente, e eu queria contar para vocês um pouquinho do que tem acontecido com elas. Então, se você é servidor público, se você é concursado, esse vídeo eu fiz pensando em você, mas e se você não é, né? Se você é empregado normal de uma empresa, é CLT ou é autônomo, enfim, não é concursado, não é servidor público, aí sim que esse vídeo é ainda mais importante, né? Se você não tem esses mesmos benefícios e garantias. Então eu quero abordar tudo isso, vou falar também para vocês um pouquinho sobre como eu faço minha reserva de emergência e como eu cuido da minha previdência, e espero que vocês se inspirem a olhar para tudo isso de uma forma um pouquinho diferente. Fica ligado! Bom, gente, eu conheço várias pessoas, inclusive amigos próximos meus, vocês também devem conhecer muita gente que prestou concurso, né, que quis ser funcionário público, justamente por causa da estabilidade, dos benefícios, das garantias, de uma expectativa de uma aposentadoria mais tranquila. Porém, são coisas que às vezes podem não se confirmar, podem não acontecer, e a esmagadora maioria dos funcionários públicos não tem o olhar para isso, esse olhar crítico. Então eu já vou começar lendo os depoimentos que eu vi lá no grupo. Eu vou ler porque eu acho que fica mais fiel o tom do que eu falar com as minhas próprias palavras, e acho que vocês vão entender um pouco do que eu tô falando. O primeiro depoimento é de um mineiro. Sou funcionário do estado de Minas Gerais. Estou recebendo o salário parcelado em 3 vezes há mais de 2 anos e meio. Receberei a primeira parcela de dezembro, dia 14 de janeiro, e o 13º não tem qualquer perspectiva. Colegas que ganham 2, 3 vezes mais do que eu estão desesperados, cabisbaixos, desanimados e tomando empréstimos a juros altos, porque os bancos estão com resistência em emprestar para funcionários públicos estaduais. Daí ele escreve aqui, é até engraçado, né? Ele fala: enquanto isso eu estava contando os dias em silêncio para sair, porque ele estava para tirar férias tranquilamente, até mandou uma foto aqui dele de férias. Por quê? Porque ele estava tranquilo, porque ele estava garantido. O outro depoimento é de um goiano, olha só. Sou militar de carreira no estado de Goiás, concursado há 14 anos, e o governo que saiu não pagou o salário de dezembro. O que entrou disse que não tem dinheiro para pagar, e eu estou como? Tranquilo. Muitos acham que o servidor público não precisa de uma reserva de emergência. Eu simplesmente fiz a minha, enquanto colegas que ganham igual a mim estão desesperados. Mas o carro na garagem deles vale 100 mil, enquanto o meu vale 30 mil e me leva aos mesmos lugares. E pelo que ele contou aqui, nesses 14 anos, é a 3ª vez que ele passa por isso quando troca de governo. Gente, esses são apenas 2 casos de centenas de milhares que tem por aí, né? E isso obviamente não acontece só no setor público. O que eu quero dizer é que também acontece no setor público, mas no setor privado, né? Recentemente a gente teve um mega exemplo aí da Editora Abril, que demitiu centenas de pessoas, muitas delas CLT, que tinham trabalhado há anos na empresa e não receberam FGTS, não receberam a rescisão, né? Estavam com pagamentos atrasados, enfim. Ou seja, no setor público, se o Estado não tem dinheiro para pagar, ele não vai pagar. Se, igual aconteceu com a Editora Abril, a empresa diz que não tem dinheiro para pagar, tá falindo, não paga, né? É isso que acontece. Então, às vezes, não importa. Você acha que você está garantido pela lei, você está garantido pela Constituição, você está garantido pelo Estado. Na verdade, você tem direitos, mas na hora ali do vamos ver,
você acaba não recebendo nada. Gente, por favor, não me entendam mal, eu não tô falando que o Estado tem razão em não pagar, que a empresa privada tem razão em não pagar, não é isso. O que eu tô dizendo é que a gente não pode viver a nossa vida, né, colocar o nosso presente, principalmente o nosso futuro, na mão de terceiros. O meu lema, o que eu sempre carrego pra minha vida é: espere o melhor, mas esteja preparado para o pior. Bom, gente, e é óbvio que eu falei tudo isso para chegar em uma só conclusão, que não poderia ser diferente. É óbvio que mesmo que você seja funcionário público, concursado, você precisa ter uma reserva de emergência. Você precisa se preocupar e fazer a sua previdência privada. Não tem como escapar. Você pode ter todos os direitos, todas as garantias, todas as promessas, mas será mesmo que na hora que você precisar, você vai ter? A gente não sabe. Mesma coisa para quem é CLT. Não ache que só porque você tem uma carteira assinada que o seu presente e o seu futuro estão garantidos, porque não estão. Dito isso, eu queria dar 3 dicas aqui para todo mundo, seja funcionário público ou não. A primeira delas é diversificar as fontes de renda. O que significa isso? Isso quer dizer que o seu salário que você ganha ali todo mês não deveria ser a sua única fonte de renda. E aí você tá pensando, poxa, mas eu já trabalho tanto, né, de segunda a sexta, às vezes trabalho sábado, às vezes trabalho domingo, trabalho 12 horas por dia, você ainda quer que eu trabalhe mais do que isso? Gente, eu não tô falando que vocês precisam ter outro emprego, mas vocês podem sim e devem diversificar as suas fontes de renda. Eu até já fiz aqui um vídeo no canal, assiste ó, aqui em cima, 5 maneiras de ganhar dinheiro se divertindo, ou seja, são atividades ali que você nunca pensou que você pudesse ganhar dinheiro com elas e você pode ganhar. Esses são apenas 5 exemplos. Tem inúmeras coisas que vocês podem fazer. Se você é um funcionário público, por exemplo, que trabalha 6 horas por dia, você ainda tem um tempão, né, todo dia para se dedicar a alguma outra coisa. Mas se não, se você é uma dessas pessoas que eu falei que trabalha muito, 12 horas por dia e não consegue ter uma outra função assim com essa frequência, né, que te exija tanto, você pode ter essas atividades mais esporádicas, mas que ainda assim te trazem dinheiro. A segunda dica também fundamental: façam a sua reserva de emergência, né? Por que os meninos ali que deram o depoimento no grupo do WhatsApp estavam tão tranquilos? Porque eles estavam com a sua reserva de emergência garantida ali, prontinha, justamente para quando eles precisassem usar em um momento de emergência como esse. A minha é de 6 meses, 6 meses do meu custo de vida. Um mínimo ideal, mínimo, gente, 3 meses. Eu, Gabriela, deixo a minha reserva de emergência em um fundo de Tesouro Selic, né? Porque rende mais do que a poupança e tem liquidez imediata. Então, para mim, funciona super. Tem outras opções no mercado, essa é a que eu gosto, a que eu faço, né? Não é uma recomendação, apenas estou falando para vocês como eu faço. E vocês podem avaliar outras opções também, né? CDBs de liquidez diária, o próprio Tesouro Selic, enfim, várias coisas que vocês podem avaliar, mas é muito importante ter essa reserva. E não é, quando eu falo 6 meses, 3 meses, não é do seu salário, é do seu custo de vida, porque às vezes você ganha 5 mil, mas viver mesmo você pode viver com 3. Então conta o 3, né? Não conta o 5. E a terceira e última dica, que é fundamental, porque a gente está falando de futuro, de aposentadoria, do que vai acontecer lá na frente. E às vezes as pessoas não pensam nisso porque elas são imediatistas, estão pensando só no agora e falam assim: ah, lá na frente a gente vê como fica, ah, lá na frente a gente dá um jeito, lá na frente a gente resolve. Gente, não é assim que funciona. Pense nisso agora. Quanto mais cedo você começa a pensar, melhor, mais garantido, mais tranquilo vai ser o seu futuro, né? Então, que é o quê? A questão de fazer a sua previdência privada. Eu já fiz também um vídeo aqui no canal falando sobre opções, né, de bons fundos de previdência que estavam surgindo no mercado. Na época que eu fiz o vídeo, eu lembro que vários dos fundos muito bons que tinham no mercado tinham um ticket de entrada mínimo de tipo 30 mil ou 2 mil reais por mês, alguma coisa assim. E hoje, com muito menos que isso, você já entra nesses fundos
muito bons. Aqui eu tô falando de fundos, né, gente, mas você tem uma infinidade. Você pode você mesmo fazer a sua carteira de investimentos, seja com ações, seja com fundos imobiliários, seja na renda fixa, mas o importante é você não achar que vai depender, né, só do INSS, vai depender do Estado. Eu, por exemplo, tenho 2 fundos de previdência, né, 2 fundos que eu confio muito nos gestores desse fundo, são 2 fundos multimercados, são excelentes, eu tô colocando o meu dinheiro para previdência lá, e pro INSS eu contribuo com o mínimo, tipo menos de R$200 por mês. Por quê? Primeiro porque eu não sei, né, com toda a reforma que vai ter e tudo mais, eu não sei quando eu vou receber esse dinheiro e eu não sei se eu vou receber esse dinheiro, porque ainda tem muita água para rolar e eu definitivamente eu não quero depender do Estado para ter uma aposentadoria tranquila e feliz. Então quem está cuidando do meu futuro sou única e exclusivamente eu mesma. Bom, gente, por hoje é isso, acho que eu já me estendi bastante. O meu objetivo mesmo com esse vídeo era provocar uma reflexão. Eu gostaria muito que as pessoas começassem a ter uma cultura mais preventiva do que reativa, né? O que isso quer dizer? Que você esteja sempre preparado para caso aconteça alguma coisa e não, putz, aconteceu alguma coisa agora, eu vou ver o que eu faço, né? A maioria das pessoas, infelizmente, ainda é assim. E se eu puder contribuir um pouquinho que seja para que isso vá mudando, eu vou ficar muito feliz. Eu queria muito saber também um pouco das experiências de vocês, né? Se você é funcionário público, já passou por esse tipo de perrengue, conta a sua experiência aqui, como foi, se você estava preparado para isso ou não, se você conhece pessoas que são funcionárias públicas ou são CLT e tem essa falsa impressão de garantia para tudo, marca ela aqui, manda um vídeo, enfim, vamos tentar junto mudar essa cultura. E se você gostou desse vídeo, deixa um joinha pra mim aqui embaixo. Se você chegou agora no canal, ainda não conhecia, mas gostou do conteúdo e não quer perder nenhuma atualização, se inscreve aqui em cima. A gente se vê no próximo